Durante séculos, a principal povoação no noroeste da Península Ibérica foi Brácara Augusta. Era a capital de uma das províncias do Império Romano, a Galécia. Aqui, na península, todos os caminhos vinham dar a Brácara, como bem atestam estes marcos miliários. Aliás, uma cidade imponente, que nos é sublinhado neste museu, o Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga. Após a queda do Império, Brácara será a capital dos suevos e depois uma das principais cidades do reino visigótico, ao mesmo tempo que se alicerçava como uma referência entre a cristandade. Afinal, e segundo a tradição, Braga teria sido uma das primeiras, se não mesmo a primeira cidade cristã da península. O primeiro líder da comunidade cristã, São Pedro de Rates, teria sido um seguidor de um dos discípulos de Cristo, Santiago de Compostela. E por isso, a partir daí, os bispos de Braga passarão a ostentar o título do primaz, o primeiro das Espanhas. Mas esta forte ligação de Braga à história da Igreja será reforçada por outros nomes incontornáveis, como São Martinho de Dume, São Frutuoso de Montélios. Uma história que fará também com que a Sé de Braga se torne na primeira Sé de Portugal e numa das mais antigas da Península. Vale a pena, por isso, conhecer a Catedral de Braga. Mais velha que a Sé de Braga. Ora, aí está uma conhecida frase que vem sublinhar a antiguidade deste monumento. Com efeito, para os nossos avós, para os nossos bisavós, era difícil conceber alguma coisa mais antiga do que esta igreja. São 1000 anos de história. 1000 anos ao longo dos quais importantes vultos e personalidades da história da Igreja em Portugal por aqui passaram, mas um monumento que é também marcado por diferentes épocas, estilos e intervenções arquitetónicas e artísticas. A Sé de Braga, que foi alicerçada sobre a antiga cidade romana de Brácara Augusta. Mas, à semelhança do que acontece de resto em muitas outras cidades europeias, a catedral não foi construída no centro da cidade romana, mas sim na sua periferia, aqui em Braga, junto à muralha, recentrando, por isso, a cidade medieval que se irá desenvolver em torno da Sé. Mas, já na época romana, este era um espaço de alguma sacralidade. Intervenções arqueológicas realizadas junto à Capela Mor demonstraram que aqui existiu, na época romana, um templo. E há, de resto, outros curiosos testemunhos nas traseiras da Catedral. Integrada numa das paredes nas traseiras da Catedral, mesmo ao lado da sua cabeceira, podemos observar uma inscrição de época romana. Uma interessantíssima inscrição dedicada a uma divindade, Ísis, uma divindade egípcia, o que é também um belíssimo exemplo de como no Império Romano os deuses, as religiões dos diferentes territórios que iam sendo conquistados se integravam e se mesclavam. Mas esta vocação sagrada desta área significará que, antes ainda da construção na Idade Média da Catedral de Braga, já aqui existiria um templo cristão? É muito provável que sim, mas aí está uma pergunta para a qual, por enquanto, a investigação
ainda nos dá uma resposta. Assim, e quanto às origens da Catedral de Braga, o que sabemos de concreto e de um modo documental é que o templo atual começou a ser construído nas últimas décadas do século XI, com o bispo Dom Pedro. Em 28 de agosto de 1089, as obras estavam já de tal forma adiantadas que a catedral foi sagrada nessa data. O projeto inicial era muito ambicioso, procurando rivalizar com Santiago de Compostela. Algumas décadas mais tarde, contudo, sofrerá alterações resultando num templo mais modesto. Mesmo assim, imponente. Desses templos, caracterizados pelo estilo românico, são ainda visíveis diversos vestígios. Alguns bem evidentes, como é o caso na fachada lateral da Porta do Sol. Um trabalho de grande qualidade dos canteiros que lavraram no granito motivos decorativos que viriam a caracterizar o românico do norte de Portugal. É, nos nossos dias, uma construção monumental. Naqueles tempos, algo de verdadeiramente surpreendente. As suas naves, e são três, os arcos, as colunas, retratam-nos bem a imponência dessa intervenção românica que se prolongou pelo menos até 1176. Aqui, na nave central, prolongando-se até à cabeceira da catedral, a extensão prolonga-se por cerca de 65 metros. E aqui, no transepto, a largura máxima ronda os 30 metros. Mas aqui, no transepto, temos também uma perspectiva privilegiada sobre a Capela Mor, dominada pela imagem de Santa Maria de Braga, a padroeira da Diocese e da Catedral. Adoçada, isto é, encostada a uma das naves laterais da Catedral, desenvolve-se uma capela, também ela fortemente marcada pela Idade Média, mas já não é o românico que aqui domina, mas sim o gótico, uma vez que ela foi construída nos finais do século XIV, entre 1385 e 1391. Uma capela gótica que veio substituir uma outra, mais antiga, essa sim românica, que aqui existia neste mesmo espaço e que havia sido mandada a construir nada mais, nada menos do que pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, com o objetivo de aqui abrigar os jazigos dos seus pais, os condes portucalenses, Dom Henrique e Dona Teresa. É óbvio que estes túmulos não são os originais, datam do século XVI, foram mandados fazer em Coimbra pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa. Mas, por falar em túmulos, regressemos ao interior da igreja. Dos finais da Idade Média, localizada sob uma das torres da catedral, do lado sul, encontramos uma das peças artísticas mais belas e surpreendentes da Sé de Braga. O túmulo do infante Afonso de Portugal, uma peça raríssima. Afonso era o filho mais velho, o herdeiro da coroa do rei Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Vai, no entanto, morrer muito jovem, com 10 anos, aqui em Braga, no ano de 1400. O seu túmulo será produzido muito pouco tempo depois, na Flandres, na atual Bélgica. É uma peça em cobre dourado, sendo que o seu rosto é prateado. É, de facto, uma estrutura raríssima e a única existente em Portugal, do seu género. Ao longo dos séculos e após as primeiras intervenções românicas, a Catedral de Braga foi conhecendo outras transformações de diferentes estilos, arquiteturas, incluindo, ainda na Idade Média, algumas transformações do gótico, que em parte ficam associadas a um importante arcebispo, Dom Gonçalo Pereira, que, por exemplo, em 1333, que mandou construir esta capela, a Capela de Nossa Senhora da Glória, mas que ficará marcado pelo seu túmulo,
uma das mais belas peças de tumulária gótica que podemos encontrar no norte do país. Entre muitos outros motivos de interesse, numa das faces encontramos uma curiosa representação de um conjunto de figuras masculinas cantando. Tratar-se-á, provavelmente, de uma referência a um coro. Entre 1505 e 1532, Braga irá conhecer como arcebispo aquela que é uma das figuras mais marcantes da sua história, Dom Diogo de Sousa. Mas é também uma personalidade incontornável na história do Renascimento em Portugal. Diogo de Sousa é um homem com uma cultura claramente muito acima da média dos homens do seu tempo. Alguém que frequentou universidades no estrangeiro, passou longo tempo em Roma e Florença, contactou com artistas, com mecenas, humanistas, enfim, está perfeitamente imbuído do espírito do Renascimento. Regressado a Portugal, vai se tornar bispo de uma das cidades mais pujantes e dinâmicas do país, o Porto, mas não vai hesitar quando o desafiam para se tornar no arcebispo de Braga. A Dom Diogo de Sousa se ficaram a dever múltiplas intervenções na Catedral, e se algumas irão expressar as novas correntes renascentistas, outras serão ainda marcadas pela estética do final da Idade Média. Foi o que aconteceu aqui, na Capela Mor, cujas obras, da responsabilidade do mestre João de Castilho, são ainda muito influenciadas pelo gótico final e resultaram naquela que é considerada uma das mais belas abóbodas de Portugal. Referência também, na Capela Mor, para o retábulo em pedra dançã que abriga a imagem da Virgem e o seu frontal, hoje adaptado à mesa de altar. É uma verdadeira peça de filigrana em calcário. Embora muito posterior a Dom Diogo de Sousa, merece igualmente referência no altar-mor o magnífico cadeiral neogótico das primeiras décadas do século XX. Após as intervenções renascentistas da responsabilidade de Dom Diogo de Sousa no século XVI, a Catedral de Braga irá conhecer profundas reformas no tempo do Barroco, nos finais do século XVII e ao longo do século XVIII. É uma nova estética, teatral, cênica, exuberante, onde domina a luz, a cor, mas também a riqueza e uma certa opulência. Disso mesmo é exemplo esta sacristia. Foi mandada edificar em 1698 pelo arcebispo Dom João de Sousa. Tem uma dimensão sumptuosa. Nunca até aí fora vista uma sacristia com esta dimensão no norte de Portugal. E para muitos investigadores, este espaço marca a introdução no norte do nosso país do Barroco. Mas há outras intervenções verdadeiramente surpreendentes, barrocas, no interior da Catedral de Braga. O cadeiral do coro alto e os órgãos de tubo são belos exemplos das impressionantes intervenções barrocas que a Catedral de Braga conheceu. O cadeiral, encomendado em 1737 e esculpido em pau preto, é considerado como um dos mais belos produzidos durante o período joanino, isto é, durante o reinado de Dom João V, provavelmente um momento de apogeu do Barroco em Portugal. No topo do cadeiral, de frente para a nave principal, destaca-se a cadeira do arcebispo. Os dois órgãos de tubo são igualmente desta época. Um começou a tocar em 1738 e o outro no ano seguinte. O som destes órgãos permanece até hoje verdadeiramente espetacular, mas a sua decoração, em deslumbrante talha esculpida e dourada, não é menos surpreendente. Outra das grandes intervenções barrocas existentes na Catedral de Braga é este belíssimo altar produzido
no século XVIII, talha dourada. Curiosamente, a capela é, no entanto, muito mais antiga, apesar das transformações que foi sofrendo ao longo dos séculos. Era no século XI a capela de São Nicolau, mas passará a ser designada como a capela de São Geraldo quando, nos inícios do século XII, esse arcebispo de São Geraldo aqui se fez sepultar. São Geraldo, que está associado a uma curiosa lenda que faz com que todos os anos, no dia 5 de dezembro, esta capela e este altar fiquem decorados com fruta, de preferência fruta fora da época. Bom, na base desta tradição está então essa lenda que diz que São Geraldo, estando em Trás-os-Montes e tendo adoecido profundamente, perdeu mesmo os sentidos, entrou num grande estado febril, mas, tendo aberto os olhos e visto um dos seus criados, pediu-lhe, estávamos em pleno inverno, que fosse até ao quintal e que recolhesse alguma fruta para lhe saciar a sede e combater a febre. O criado foi para o jardim, mas sem qualquer esperança, tendo em conta a época do ano, mas, para sua surpresa, as árvores de frutos estavam repletas de suculentos frutos. Bom, mas, como vos dizia, esta capela fica marcada por esta intervenção, por este belíssimo retábulo que aqui foi mandado executar por um outro arcebispo no século XVIII, Dom Rodrigo de Moura Teles. Aqui ele irá colocar em destaque a sepultura de São Geraldo e, aos pés do retábulo, a sua própria sepultura, a sepultura do arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles, que foi, de resto, responsável por um conjunto de outras importantes intervenções barrocas na Sé de Braga. A abundância de ouro e de outras riquezas que nos chegavam das colónias, nomeadamente do Brasil, o processo da contra-reforma, procurando captar os fiéis através do belo, da exuberância, do aspecto cênico, fez com que, como não podia deixar de ser, também aqui na Catedral de Braga, o barroco se fizesse sentir no seu interior e igualmente no exterior, particularmente na sequência das intervenções desse arcebispo, Dom Rodrigo de Moura Teles, que vai ser o responsável por estas alterações na fachada barrocas, particularmente na parte mais alta da fachada e nas duas torres sineiras que se converteram em verdadeiros ex-libris desta sé. Torres que se apresentam profundamente vazadas, grandes aberturas que permitiam que, com grande facilidade, o som dos sinos ecoasse pela cidade. Além da catedral, o arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles foi também responsável por um grande conjunto de obras que doou à cidade e à região. No Museu da Catedral, um quadro recorda 24 dessas obras, incluindo o Hospital de Barcelos e o emblemático Escadório do Bom Jesus. Neste museu estão igualmente expostos os sapatos litúrgicos deste arcebispo. Um pé pequeno e uns enormes tacões converteram estas peças em ex-libris deste espaço museológico e vêm alimentando lendas sobre a verdadeira altura de Dom Rodrigo. O Tesouro Museu da Sé de Braga tem muitos outros motivos de interesse. Trata-se de uma estrutura museológica já com imensos anos, mas que foi, muito recentemente, objeto de uma profunda intervenção de requalificação à luz das novas preocupações estéticas e estratégias da museologia. Tudo começa com um núcleo dedicado à vida de Cristo, nomeadamente à Natividade. Segue-se uma abordagem à infância de Jesus e uma outra à Paixão de Cristo. Um outro núcleo do museu é dedicado às origens remotas da diocese, com destaque para um sarcófago paleocristão dos séculos V ou VI, para relicários de São Pedro Rades e São Martinho do Dume, ou um cálice e patena de São Geraldo, peças de ourivesaria pré-românica dos séculos X e XI. Um terceiro núcleo apresenta-nos peças relacionadas com arcebispos dos séculos XIV ao XVIII. Aqui, entre muitos outros, merecem referência a um cálice de 1509 de Dom Diogo de Sousa, a Cruz do Brasil, que a tradição diz ser a utilizada na primeira missa realizada em solo brasileiro,
e uma cadeira episcopal, a Cátedra, do século XVIII. Há ainda núcleos dedicados à paramentaria, com destaque para um belíssimo frontal de altar do século XVII, e a Sala do Tesouro, propriamente dito, onde se encontram as peças de ourivesaria mais valiosas e onde, entre muitas outras, salientamos um cofre em marfim do início do século XI e diversos báculos do século XIII. É uma longa história da Catedral da Diocésia dos Arcebispos de Braga. Desde 1999, Dom Jorge Ortiga é o primaz das Espanhas. Dom Jorge, sente de alguma forma este peso da história? Ora bem, na verdade, a Arquidiocese de Braga tem uma longa história. Remonta, porventura, logo aos primórdios do cristianismo, mas com certeza a finais do século III. Portanto, a história é sempre um peso, porque é uma grande responsabilidade, mas é também, direi, uma grande honra, não é? Não honra em termos de privilégio, porque isso hoje não nos interessa absolutamente nada, mas no sentido que teremos que ser dignos dos nossos antepassados. Homens que, como vimos ao longo do documentário, foram também responsáveis por trazer para a Catedral um conjunto verdadeiramente notável de peças, de património artístico e cultural. De alguma forma, esse património pode ser também utilizado pela Igreja como um instrumento de evangelização? Portanto, o património da Arquidiocese de Braga não se limita à Catedral, mas a Catedral é o ex-libris, eu direi, desse património. E hoje é um grande desafio que a Arquidiocese de Braga tem nas suas mãos, não é? É fazer com que o património possa naturalmente ser conservado, porque isso é fundamental, mas possa ser conservado para ser usufruído em termos de visitas, como está a ser. Mas a visita para nós não nos interessa pura e simplesmente numa vertente turística, não é? Sem dúvida nenhuma, queremos acolher os milhares de turistas que nos procuram, que estão crescendo, o número está a crescer e esperamos que cresça ainda muitíssimo mais, mas sentimos que todas estas pedras, todas estas imagens, todos estes símbolos têm uma carga, têm uma simbologia que naturalmente nós temos o dever e a obrigação de lhes dar a conhecer. Eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta um pouco mais pessoal, se é que é possível distinguir o arcebispo de Braga do Dom Jorge Ortiga, mas há aqui algum espaço que seja do seu particular agrado, algum recanto aqui na Catedral? Aqui diz a Catedral de Braga agrada-me em todo o seu conjunto, na sua história, com de variedíssimos pormenores, que nós hoje procuramos, digamos, respeitar e engrandecer. Mas se devo escolher, e dentro daquilo que ao menos acabei de dizer, um lugar que me toca sempre que tomo um pouco consciência, porque nós que andamos por aqui habituámos-nos e corremos o risco de não tomar consciência, eu diria que é talvez o batistério, não? É uma peça muito interessante. Pessoalmente gostaria que ela estivesse situada noutro local. Neste programa da Rota das Catedrais trabalhámos para que ficasse colocado noutro local, não foi possível, mas o que é certo é uma peça maravilhosa. E para além daquilo que é a peça, não é? O batistério é sempre a porta de entrada, digamos, na igreja, não é? Encontramos-nos agora no claustro da Catedral de Braga, mesmo junto ao Centro de Acolhimento ao Visitante, um equipamento que surgiu no âmbito do programa Rota das Catedrais. Um programa que também, mais recentemente, foi responsável por um conjunto de intervenções de restauro, de que são exemplo o Retábulo das Almas ou o notável conjunto de pinturas murais existentes no exterior da Capela São Geraldo. É longa a história da Sé de Braga e associada a um fabuloso e valiosíssimo património. Uma longa história que faz dela a primeira das catedrais portuguesas. Mas outras se seguiriam. Igualmente repletas de história, de património, de memória, de identidade. Enfim, motivos que nos levarão a continuar a trilhar a rota das catedrais.